Terra Firma. Olá, pessoal. Perdão, eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. E hoje eu recomendo Better Call Saul. Que série magnífica que acabou. Para quem não sabe, o Better Call Saul, esse Saul é o Saul Goodman da série Breaking Bad. Ela é um spin-off do Breaking Bad, que é uma série magnífica, que eu preciso falar dela aqui ainda, que eu não falei, que eu não fiz um eu recomendo de Breaking Bad, mas eu vou começar pelo Better Call Saul. É muito interessante o que vai fazer o Better Call Saul. Ele vai pegar o final da história do Saul Goodman, que é o advogado trambiqueiro lá, que chama muito a atenção, que é feito pelo Bob Odenkirk, que é o Saul Goodman. Você vai ter a Rhea Shilton, que é a Kim Wexler, o Jonathan Banks, que é o Mike, que você já conhece, quem já assistiu Breaking Bad conhece. Você vai ter o Michael Mando, que é o Nacho Vega. Você vai ter o Patrick Fabian, que vai ser o Howard Hamlin, que é um personagem muito legal, muito bem feito. Você vai ter o Donnie Calton, que vai ser o Lalo Salamanca, que vilão magnífico, vilão digno de Breaking Bad, assim. O Giancarlo Esposito, que é o dono do Los Polos Locos, Los Polos Hermanos Polo Locos, Los Polos Hermanos, né? Que você vai entender. E aí ele vai contar a história do que aconteceu antes do Breaking Bad. Então, como que foi construído o império do Gustavo Fring, como que o Mike entrou nessa história, como que o Saul Goodman virou o Saul Goodman. E é muito doido. Essa série ela tem uma coisa muito interessante. Ela começa no presente, depois do Breaking Bad. Então, ela passaria 6 anos antes do Breaking Bad, por isso que ela tem 6 temporadas e ela acabou, não vai ter mais, né? Eles estão talvez pensando em fazer um spin-off contando a história posterior. Só entender assim que ela é assim, os autores são Vince Gilligan, que é magistral em conceber textos, é o cara que cria roteiros magníficos, o Peter Gould e o Thomas Schultz, tá? E essa série, a direção dela é maravilhosa, todos os episódios, como o Breaking Bad, ela dá uns ângulos assim muito malucos, ela procura um enquadramento meio incomum, assim, meio fora da caixinha, assim. Então, e ela tem sempre uma coisa assim, ela começa, geralmente o começo do episódio, ela foca, por exemplo, sei lá, nessa caveirinha aqui, que sou eu que faço, tá? Aqui tem algumas pessoas que tem, pessoas que eu gosto muito tem, e ela foca, sei lá, nessa caveirinha, ela pega aqui e filma essa caveirinha aqui. E quando termina o episódio, você vai entender por que começou ali, por exemplo, tem um episódio lá que começa filmando um sapato na praia. E depois você vai entender por que esse sapato estava na praia, de como se desenvolveu o episódio e chegou naquilo ali. E aí você vai entender a história do Saul Goodman. Então ele fugiu já, você já sabe o que aconteceu do Breaking Bad, porque quando estoura todo o esquema do Breaking Bad, do Heisenberger, né? Ele foge e aí ele tá morando num lugar dos Estados Unidos, completamente numa identidade falsa, e ele tá vivendo, ele é um gerente de um negócio que faz doce de canela, assim, que nem tem no shopping aí. E aí ele tá vivendo uma vida super comum, e esses episódios que se passam no dia a dia atual são preto e branco. Isso é uma coisa muito importante, que às vezes incomoda um pouco, mas eles são preto e branco. E toda vez que ele lembra do passado dele, que ele começa, então é ele vivendo, você vai acompanhando um processo meio de reminiscência dele. Não fica claro desse jeito, mas é esse o modo como vai acontecendo. Então você vê eventos do presente dele, né, dessa vida extremamente normal que ele está vivendo, e que você vai
entender por que ele se tornou quem ele é. E aí, quando conta a história, o Saul Goodman é um puta de um advogado trambiqueiro, assim, que faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. Mas aí você vai descobrir que ganhar dinheiro para ele é muito importante. Mas acima de ganhar dinheiro é a emoção de dar o golpe. Então ele é um golpista. Ele tem um irmão que é um advogado extremamente famoso de um lugar muito importante, e esse irmão dele, ele tem vergonha dele. Só que esse irmão dele tá vivendo ele teve um surto, assim, tipo, como se fosse uma agorafobia. Ele começa a achar que ele tá sendo... ele está sofrendo com as ondas elétricas, então ele vive numa casa sem eletricidade. Ele é um dos grandes advogados, o Hamlin, e ele decide se afastar da vida de advogado. E aí ele se forma advogado numa faculdade assim, bem meia boca da ilha de Samoa. E lá nos Estados Unidos isso é muito importante. Dependendo de onde você se formou, é o que vai determinar. E ele vai tentar trabalhar nesse escritório do irmão dele, só que ele não vai conseguir deixar de ser o trambiqueiro que ele é. Ele começa a ser advogado das pessoas, dos idosos, e aí ele começa a formar o personagem Saul Goodman num determinado momento. E sempre com a Kim Wessler, que é a Rhea Seehorn, que ela vai fazer a cara metade dele. E ela também é uma advogada extremamente competente, como ele, só que ela tinha uma mãe trambiqueira. Você vai descobrir bem lá nessa última temporada, na sexta temporada, são 6 temporadas, tá? Ele vai de 2015 até 2022, que acabou agora, foi a última temporada. E você vai vendo que a Kim, ela e ele tem uma relação muito maluca, assim. Eles se amam, mas não é um amor tórrido, assim. Você percebe que os grandes momentos de prazer desse casal são quando eles estão montando algum golpe. E ela é uma advogada extremamente respeitada, ela trabalha, só que ela não resiste em montar os golpes. E nesse meio tempo, você vai conhecer a história do Mike, do Gustavo Fring, e você vai entender como que você vai chegar nos eventos do Breaking Bad. Que você vai saber, por exemplo, por que o Gustavo Fring tem o problema com o Salamanca. Os Salamancas tem o velhinho lá da cadeira Você vai entender por que o velhinho tá na cadeira de roda lá, o Salamanca mais velho. Meu, é muito legal, muito interessante, uma série magnífica, um argumento maravilhoso. E essa série é muito doida, ela foi indicada a 49 prêmios Emmy durante o tempo que ela existiu. Ela não ganhou nenhum. Que é o que o Breaking Bad conseguiu ganhar, ela não conseguiu. Mas, ao mesmo tempo, ela é considerada uma das melhores séries que você tem na Netflix hoje, e vale muito a pena assistir. E, principalmente, se você assistiu Breaking Bad, aí você precisa assistir, porque você vai entender coisas dos personagens que vão aparecer lá, e principalmente do Saul Goodman. Vão acontecer uma série de coisas, e aí esses dois mundos, o mundo do Breaking Bad e o mundo do Saul Goodman, eles vão se misturar e ele vai pagar um preço por isso, né? Você vê que ele não tem nenhum problema em ser quem ele é. Ele é muito bem resolvido com a questão de ser um trambiqueiro, é o grande barato dele. Tanto que quando volta na sexta temporada, você vai ver que chega um determinado momento que um cara descobre que ele é o Saul Goodman, porque que ele tá foragido. Ele vai virar Saul Goodman porque ele perde a licença dele ele fica suspenso como Hamlin, né? Como o Johnny Hamlin. E aí ele vai abrir ele vai mudar de nome e vai querer ser conhecido como Saul Goodman. Goodman aí também de good man, tá? Bom homem, mas que você faz uma ideia de uma ascendência judaica, né? Então e aí ele muda completamente, ele começa a usar roupas espalhafatosas, as cores, né? É uma coisa muito doida. Quando você assiste o Breaking Bad ele tem muito a questão de tons terrosos do Novo México. Nesse caso, você vai ter as cores dele, mas essas cores vão representar uma outra coisa.
Por que os episódios são em preto e branco? Então ele vai. E aí vai acontecer uma coisa muito traumática para ele e pra Kim no final. Já no terminando a sexta temporada, eles vão se separar. E ele vai resolver essa situação dele. Eu não vou contar, porque eu não vou querer estragar a sua experiência da série do Better Call Saul. Mas eu vou falar sobre o elemento preto e branco. Por que quando ele está lembrando do presente dele, e os últimos episódios vão ter grande parte assim em preto e branco, é como ele via. E quando eu falei, por exemplo, do American X, né, de uma história americana, a outra história americana, que é o Skinheads, ele lembra do passado dele em preto e branco, porque como ele via o mundo entre pretos e brancos, era a expressão do racismo dele. Nesse caso, é a vida dele. A vida dele não tem cores sem a Kim. Ele e a Kim vão se separar por uma coisa e eles vão ter uma situação muito ruim. E toda vez que ele aparece sem estar com a Kim, a série é preta e branca. Quando a série está colorida, é porque ele está junto com a Kim e a vida dele tinha cores. Por quê? Porque ele adora ser um golpista. É muito doido você imaginar assim que tem um determinado momento da série que ele ganhou maior grana e ele continua sendo um golpista, porque o grande barato dele é dar golpe. Tem uma referência do irmão dele, por exemplo, que ele vai sentir muita culpa de algo que aconteceu com o irmão dele, que eu não vou falar o que e ele vai se. E é muito doido como ele se vinga das pessoas que o trataram mal, né? Ele vai ter uma referência no final que ele sempre pergunta da máquina do tempo. O que você faria se você pudesse voltar no tempo? E quando ele faz essa pergunta para as pessoas, inclusive vai aparecer o Heisenberg fugindo com ele, que ele fala da ideia da máquina do tempo. Aí o Heisenberg fala, não dá para voltar no tempo, ele é professor, né? Então, aquela coisa assim extremamente lógica. Ele fala, não, eu tô falando hipoteticamente e tal. E ele pergunta isso para as pessoas no último episódio, que você faria diferente. E ele só pensa na grana, mas ele só pensa na grana no sentido de como dar um golpe, de ganhar mais grana sabendo que ele sabe. Então que ele é um golpista. E quem o completava nesse amor, que era a pessoa que via o mundo como ele? A personagem da Kim Wexler. É muito legal. Foi uma série que foi muito tocante, muito emocionante e muito bem escrita, filmada, trilha sonora. Eu recomendo Better Call Saul. E presta atenção nessa questão do preto e branco, que é ele sem a Kim. E quando a Kim ainda faz parte do mundo dele, o mundo é colorido. Beleza? Vamos ver o poema de hoje. O poema de hoje ele é curtinho, mas aqui acho que resume a ideia do Saul Goodman. Porque o Saul Goodman, ele sabe, ou o Billy Hamlin, né? Ele sabe que ele é muito esperto. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele é um puta de um fudido, assim, que a vida dele não dá certo. Tá? Tô usando essa palavra por causa do problema. E para mim ele é um grande sociopata, né? Como o Breaking Bad faz, ele faz a gente, e isso é muito sério, faz a gente. Eu acho muito louco ver as pessoas com camisa do Heisenberg, com as camisas. Eu, por exemplo, eu tenho as camisetas do Los Polos Hermanos, né? Seria a camiseta que eu vendo na minha lojinha lá, quando eu faço evento, que tem a camiseta dos Polos Hermanos. E quem assistiu a série bate o olho e fala, puta, que legal, não sei o quê. Mas sabe o que é aquilo ali? O que representa aqueles dois franguinhos aparentemente bonzinhos? E é muito doido como o Breaking Bad e o Better Call Saul faz você se apaixonar por personagens horrorosos. Você passa a torcer por pessoas desprezíveis que não merecem a nossa torcida. Elas não merecem se dar bem. Por quê? Porque elas só fazem o mal. Os atos delas criam o caos, a devastação na vida dos outros, assim. Beleza? Então vamos lá. O poema chama Psicopatia. É fazer todos pensarem que você é foda, frente à impotência de, na verdade, saber que você é um baita de um fudido.
E eu acho que esse é o grande lance da maioria das pessoas que andam por aí. As redes sociais, elas trazem muito isso. É todo mundo vivendo um mundo de mentira, tentando vender algo assim que não corresponde a quem você é de verdade. E você sabe quem você é de verdade. Como o Billy ou o Soul, que são a mesma pessoa, sabem quem eles são de verdade. Na verdade, o Billy é a tentativa dele de tentar ser bom. E quando ele percebe que a natureza dele não permite isso, ele vai virar o Saul Goodman. E aí é melhor chamar o Soul. Better Call Saul, que é o lema dele. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí se eu esqueci de dar muitas informações, com certeza, porque eu quis fazer meio que sem dar muito spoiler aqui. Que se rolar mais pra frente, aí a gente pode fazer uma análise mais detalhada assim do seriado, das vinganças que acontecem no seriado, aí com spoiler e tudo mais. Beleza? Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.